Mais uma vez eu tenho o privilégio de chegar até você com a palavra de Deus aberta. E a palavra de Deus é como se você já achasse, assim, lembra aquelas arcas assim, aqueles baús cheios de joias, né, que os piratas achavam, né? E dentro tinha colares, tinha braceletes de ouro, de diamante, tantas coisas assim. A palavra de Deus é como esse tesouro. Sabe, você pode tirar e jamais você vai esgotar. Porque tudo que está aqui na Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E nós pautamos as nossas decisões pela palavra do Senhor. Então, à medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, ela vai te consolando, vai te edificando, vai te exortando e vai mostrando o caminho. Mas é inesgotável. Por isso que está escrito aqui na Escritura: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E essa é uma aventura que não é enfadonha, ou seja, é aquela aventura que dia a dia, é como que você olhasse assim um campo e visse uma montanha, e lá você tinha aquele sonho de chegar no topo daquela montanha, e você caminha e começa a subir a montanha, mas quando você chega lá em cima, o que acontece? Você vê o quê? Uma outra montanha bem maior do que esta, e você caminha até lá, e quando chega lá no topo, tem outra montanha. É assim também. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que a Bíblia traz. A Bíblia é a palavra do Senhor. E à medida que você vai estudando, lendo, decorando, a palavra de Deus fica impregnada dentro de você. É verdade que você lê, você esquece, mas naqueles momentos, quando Satanás vem com aquela fúria, ele, seus demônios, e o propósito do inimigo é sempre enganar. Ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Por isso que ele quer torcer a palavra de Deus. Muitas vezes ele deixa você ler a palavra, mas ele não deixa você compreender a palavra. Satanás não tem assim limites para impedir que você leia a palavra, a Bíblia. Mas, por outro lado, ele fica lançando dardos, ele fica assim, lançando pensamentos para que você despreze. Muitas pessoas dizem: ah não, a Bíblia é um livro tão fechado, a Bíblia ninguém entende, a Bíblia é só para teólogos. Bem, durante um tempo, na Idade Média, a Bíblia foi tirada da mão do povo, e a Bíblia ficava apenas lá pelos conventos, lá por aqueles lugares assim, tão fechados, mas algo tão glorioso, que a Bíblia veio para a mão do povo. A palavra de Deus hoje está aí. E principalmente aqui no nosso querido Brasil, a Bíblia você encontra até em banca de jornal, você encontra um exemplar da Bíblia. E é o livro mais barato que tem, porque as igrejas investem também na Sociedade Bíblica do Brasil, em outras editoras que editam a Bíblia, para que um exemplar da Bíblia custasse apenas R$20, R$30, sendo que um livro desse tamanho pode custar até tanto mais. Mas não importa que sua Bíblia tenha capa de couro, não importa que o papel seja este papel ou outro, o importante é o que está nela. Você tem que ter a Bíblia e não tê-la como se fosse apenas um talismã para você. Muitas pessoas têm a Bíblia aberta em casa no Salmo 91, como se só deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 vai impedir de mosquito passar em cima dela. Não tem nada disso. Você precisa guardar a palavra de Deus na sua vida, você precisa decorar a palavra de Deus, você precisa conhecer o que eu vou ler para você agora, em Romanos capítulo 12, os 2 primeiros versículos. E se você pode entender isso aqui, se tirar uma gotinha de sangue da minha testa ou lá da minha perna, é o mesmo sangue. Não existe um pedacinho da Bíblia mais poderoso do que o outro. Compreende? O poder da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse de uma forma tão gloriosa: vocês erram por 2 coisas, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Existem pessoas que estudam tanto as Escrituras, mas ignoram o poder de Deus, ignoram que
o mesmo poder, a mesma unção que havia também em Cristo Jesus. É verdade que o ministério dele foi um ministério para cumprir um propósito salvífico, mas o mesmo Espírito que estava sobre ele está sobre nós também hoje. E é o Espírito Santo que vivifica o nosso espírito e testifica com o nosso espírito, dizendo que também somos o quê? Filhos de Deus. É verdade que nós não somos o filho unigênito de Deus. Deus só tem um filho, Jesus. Mas todos nós somos, ele foi sepultado como o filho unigênito de Deus. Mas agora, quando ele ressuscita como o Filho primogênito de Deus. Em outras palavras, que depois da ressurreição de Jesus, e João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu sou filho de Deus. Você pode ser filho de Deus. Compreende? Quando você toma Jesus Cristo como seu Senhor Salvador, sua identidade muda. Você passa a ser filho de Deus e agora você tem diante de você todo o poder, toda a graça e o Espírito Santo que está em você irá te capacitar para viver o sonho de Deus aqui na terra. Em Hebreus capítulo 12, são apenas 2 versículos e esses 2 versículos você tem que decorá-los. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sonho de Deus, o ponto final de Deus em tudo, é para que nós pudéssemos ter o quê? Relacionamento com Ele, pudéssemos ter a intimidade com Ele, pudéssemos ter uma relação tão profunda com Deus. É exatamente isto. Lá no Apocalipse está escrito assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Ah, mas isto é só para pessoas especiais? Não, é para qualquer pessoa que toma Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é o tempo que vai trazer a maturidade. O que traz a maturidade na fé é a intimidade com Deus. O que traz a intimidade com Deus é a obediência à vontade dEle. O que traz a intimidade com Deus é escolher não se conformar com esse mundo, mas ser transformado pela renovação da mente. Então você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E qual que é a vontade do Senhor? É que você viva aqui na terra, cumprindo o propósito. Jesus Cristo disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Jesus Cristo disse: eu fui enviado para desfazer as obras do diabo. Aí você diz: mas pastor, quem vai destruir as obras do diabo é só pastores, é só aqueles missionários que oram com uma voz diferente, é só aqueles pastores tão ungidos. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Tudo que Deus deseja para Ele é que você esteja aberto para Ele. Tudo que você deseja, que Deus deseja que você venha cumprir aqui na terra, é que você o conheça. É verdade que você, à medida que vai caminhando com o Senhor Deus, você vai crescendo, 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 crescendo. Meu neto mais velho tem 16 anos. Mas eu lembro quando ele nasceu, era um bebê. E há poucos dias eu estava com ele lá em Campinas, junto com a mãe dele, Ana Paula. Era o Isaac. Mas o Isaac é bem maior do que eu fisicamente hoje, bem maior. E ele estava cantando um hino maravilhoso, uma música tão linda que ele escreveu. Ele mesmo, Deus o capacitou, escreveu a música e com uma voz tão maravilhosa, ele cantava. E todos ali no auditório, foi um impacto tão grande em vê-lo. Agora, quando eu ouvia, eu lembrava dele pequenininho.
lembrava dele num bercinho. Aqui em casa tem um quartinho que era da Mariana e depois foi ficando o quartinho dos netinhos. E lá tem um berço, até hoje tem bercinho lá. E os netinhos todos passaram por aquele bercinho, mas agora eles estão crescendo. Minha netinha mais nova só tem 3 aninhos, mas vai crescendo. Por isso que a palavra diz assim, não vos conformeis com este século. Não pare, não pare. Não é uma questão que você não vai estudar, você vai estudar, você vai ler livros, você vai aprender mais, mas você não precisa ficar nessa forma desse mundo, que o mundo jaz no maligno. O mundo, os valores do mundo são completamente diferentes dos valores de Deus. O valor do mundo, muitas vezes, para a mulher, é a mulher que é mais bonita. O valor para Deus é a mulher que é mais santa. Nós não somos um envelope, nós somos o conteúdo. É isso que conta. E aqui a palavra diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E nós que temos que escolher ser transformados, nós que temos que nos deixar ser transformados. Quando fala sobre o oleiro, você conhece também o texto, o barro está ali na roda, mas agora o barro, se está duro, o oleiro não vai fazer nada com ele, compreende? Tem que novamente esfarelar tudo, todinho o barro, molhar de novo para ficar macio. Para quê? Para que ele possa ser maleável para dar forma. Isto significa esta rendição. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E sabe quando é que você vai acabar? Nunca. Nós somos transformados, que diz aqui a palavra, somos transformados em quê? De glória em glória. Ou seja, cada transformação é um processo. Quando você diz eu cheguei, começa tudo de novo. Em outras palavras, não é que você caiu, não é que você pecou de uma forma tão desgraçada, não. É porque você, cada dia, vai ficando mais parecido com Jesus. Cada dia, você vai ficando mais semelhante a Ele. Cada dia, você vai experimentando o que o Paulo dizia, Cristo em você é a esperança da glória. E a natureza, o que aguarda a manifestação da glória de Deus. Mas onde vai ser a manifestação da glória de Deus? Não depende de Deus. Deus não vai mandar aqui arcanjos, querubins, serafins, trazendo a glória dele. Mas a glória dele deve ser vista na nossa vida, deve ser vista no nosso dia a dia, deve ser vista no nosso modo de falar, deve ser vista no modo como nós tratamos as pessoas. Sabe, é tão interessante, porque essa transformação é a vontade de Deus. Por isso que diz assim, para que experimenteis. Você quer experimentar isso? O Senhor nunca vai nos pedir algo só para nos fazer envergonhar. Fala, olha, coloque a mão, põe como se fosse para uma criança, uma maçã em cima do muro e diz, vai apanhá-la. Mas a criancinha pequena, tem apenas 1 aninho, como vai fazer? Ela não consegue. Mas o pai pode pegar essa criança de 1 ano e levantá-la. E ela vai estender a mão e pegar aquela maçã. Assim também, quando você entende isso, que o amor de Deus por você não tem limites. O amor de Deus por você é ilimitado. O amor de Deus por você é algo que as palavras humanas não conseguem descrever. Quando você contempla a realidade do Calvário, quando você ouve aquelas palavras finais do Senhor Jesus, antes de morrer, antes de render o Espírito, ele disse, está consumado. Tudo que o ser humano precisa para ter comunhão com Deus, ele conquistou. Tudo que eu preciso para ter o meu relacionamento com Deus, para experimentar a salvação, é através de Jesus. Eu tenho na minha vida, porque um dia eu recebi como meu Salvador e Senhor. 16 de maio de 1966, eu disse, Jesus entra na minha vida. Ele entrou e nunca mais saiu. Se eu falo com você, não é porque eu aprendi a falar. Eu falo aquilo que eu já experimentei, aquilo que eu estou experimentando.
mas eu continuo nesse processo. Eu sei que amanhã eu posso ser ainda muito mais do que eu sou hoje, porque somos transformados de glória em glória. Considere essa verdade, desfrute dela, viva experimentando cada dia esta bênção tão gloriosa. Amém.